Você já imaginou ter um inversor de tensão off-grid que tenha saída 110 e 220 ao mesmo tempo no mesmo inversor, sem ter a necessidade de utilizar transformador, abaixador ou elevador? Já teve essa necessidade? Pois bem, é exatamente isto que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Dentro dessa caixa tem um inversor deste. Vem comigo! Hoje você vai acompanhar mais um unboxing e review de um inversor muito, mas muito bacana mesmo, da marca Must. Eu já trouxe aqui para o canal há um tempo atrás um inversor da marca Must híbrido. Na verdade é um inversor carregador, mas a gente chama popularmente de inversor híbrido. Muito bacana. Tem vídeos na descrição aqui, vai ficar links na descrição, vai aparecer cards aqui em cima para você acompanhar. E dessa vez eu estou com um modelo completamente diferente e eu não vi ninguém aqui no Brasil ainda utilizando este inversor híbrido da Must. É muito show de bola e eu acredito que você vai gostar bastante. Bom, eu vou fazer um unboxing, eu vou abrir ele junto com você. Eu fui lá na Panda Energia Solar buscar este inversor aqui ontem. O Roberto me ligou, Edu, chegou aí uma remessa muito bacana de equipamentos e tem um inversor aqui que eu acredito que você vai gostar muito e a audiência aí do seu canal vai curtir demais. Então vem buscar um aqui para você fazer um review, mostrar a forma de onda, fazer todos os testes que você já está acostumado. Está aqui nesta caixona aqui. Olha, o bicho é pesado pra caramba. Pesa, se eu não me engano, 30 quilos, um pouquinho mais do que 30 quilos. E você vai entender daqui a pouquinho por que motivo ele pesa tanto assim. E no vídeo de hoje, vamos fazer, é claro, um unboxing. Eu vou tirar ele de dentro da caixa para apresentar para você. Eu vou fazer um review completão dele, vou mostrar para você forma de onda, vou mostrar para você o consumo em vazio e vamos abrir para a gente ver como que ele é por dentro, beleza? Vou mostrar algumas características muito bacanas deste inversor e eu já adianto para você uma delas que eu acredito que vai ser muito, mas muito útil e vai agradar muitas pessoas. Este inversor, ele tem uma saída AC 110 e 220 ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho um neutro, tenho uma fase 110, eu posso escolher 110, 100, 110 e 120 volts, outra fase 100, 110, 120 volts, e se eu pegar fase eu tenho 220 volts. E você deve estar imaginando e pensando aí, ué Eduardo, mas não é você mesmo que sempre diz que inversor off-grid não tem neutro? Sim, exatamente, mas esse aqui tem um neutro, na verdade um 0 volt, e você vai entender o motivo daqui a pouquinho, beleza? Vamos abrir agora aqui este inversor para você acompanhar. Olha só que bacana aqui a caixa dele. O bicho é pesado, hein? Pesadão. Must Solar Inverter 100% Pure Sine Wave Home Inverter, ou seja, inversor de onda senoidal pura, né, 100% onda senoidal pura para utilização em residências, mas não se resume somente a residências. Você pode utilizar aí também no teu comércio, num motorhome, de repente em algum veículo que você utiliza no meio da rua para trabalho, como por exemplo algum tipo de pet móvel. Inclusive daqui uns dias vai ter um vídeo bem bacana aqui no canal sobre um pet móvel, onde você vai ver o meu amigo Jean, que faz um trabalho muito incrível e tem 2 pet móveis utilizando inversores. Você poderá utilizar também para esse tipo de trabalho. Então é muito bacana, é um inversor muito versátil mesmo. E olha, tendo em vista o que eu já mostrei da Must aqui no canal, eu acredito que esse inversor vai atender muito mesmo. Olha só, vem bem embalado aqui, apesar de que o Roberto vai preparar também uma caixa de madeira bem bacana para estar enviando aí para você, quando você adquirir um equipamento como esse, para que realmente ele chegue intacto aí na sua região, devido ao peso que esse equipamento aqui tem, beleza? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para conhecer um pouco mais sobre este inversor. Temos aqui o manual de usuário da Must, um manualzinho bem bacana. Vamos deixar esse manual aqui em cima aqui. Aqui do lado tem aqui um pacotinho com um cabo USB e algumas tampas para a gente poder
tapar aqui a parte de conexão de baterias e a saída AC. É bem bacana. Pelo que eu pude dar uma avaliada, a saída AC é com bornes. Você vai curtir pra caramba. Isso daí me agradou demais. E aqui nós temos o inversor propriamente dito. Olha só que inversor bacana, que inversor bonito pra caramba. E olha, o bicho é pesado pra caramba. Deixa eu me preparar aqui para poder levantar esse inversor aqui, porque olha, é mais ou menos, eu acredito que acho que é uns 30 quilos. Me parece que foi o que o Roberto falou. Olha só o tamanho do bicho aqui, ó. Deixar a caixa aqui de lado e vamos deixar ele aqui embaixo no chão para poder tirar este plástico aqui. Mas olha, bem show de bola mesmo, um equipamento muito legal e muito robusto. E você vai descobrir daqui a pouquinho por que é tão pesado assim. Mas faz o seguinte, dá um pause aqui no vídeo antes de você continuar. Comenta aqui embaixo no campo de comentários, por que será que esse inversor é tão pesado? O que você acha? Deixa aqui embaixo pra gente, vai ser muito legal saber a sua opinião, saber o que você acha do motivo que esse inversor aqui é tão pesado desta forma aqui, beleza? Vamos tirá-lo aqui e colocar em cima da bancada. Olha, cansa, hein? Eu tô até ofegante aqui para poder pegar esse bichinho aqui e trazer para cima da bancada. Mas olha, é muito bacana mesmo. Olha só que inversor show de bola. Vou até deixar a etiqueta aqui do lado aqui, ó. Vamos ver se a Isabela consegue mostrar, mas eu vou trazer também um print aqui na tela para você acompanhar. E vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar o manual e datasheet deste inversor, né? É um inversor da Must Solar modelo PV3300. Temperatura de operação de 0 graus a mais 40 graus centígrados, né? Tem proteção classe 1, proteção, deixa eu ver, Degree IP20, Inverter Mode, né? Modo de inversor. Potência nominal 3.000 watts. Tensão de entrada 24 volts, tensão de saída 120 e 240 VAC, 50 60 Hz. Carregador, ele tem um carregador interno de até 40 amperes, muito show de bola mesmo, né? Ou seja, a entrada dele é 220 volts e o carregador dele com saída 24 volts até 40 amperes. E a parte de placa solar, ele tem um MPPT muito show de bola interno de 80 amperes e a tensão também de 24 volts. E aí mostra aqui pra gente a range de trabalho do MPPT de 30 a 130 volts, sendo que ele suporta um VOC máximo de 145 volts de corrente contínua e a máxima corrente de carga do MPPT é de 80 amperes. Olha, é um inversor muito bacana, bastante robusto mesmo, com algumas características muito legal mesmo, né? Muito show de bola. E agora a gente vai ver aqui a parte de baixo aqui dele. Temos nessa parte aqui de baixo, né? Digo de baixo porque essa parte vai ser instalada para baixo, né? Do lado de baixo. Então temos aqui dois bornes bem robusto, um borne positivo, um borne negativo a parafuso de aço inox para ligação do banco de baterias. Temos do lado esquerdo aqui um cooler pequeno para o controlador de carga, acredito eu, que pelo que eu pude reparar o controlador de carga fica desse lado aqui. Vem aqui mostrando para a gente a tensão de baterias 24 volts, negativo, positivo. Temos aqui do lado de cá um cooler um pouco maior, que é para refrigerar a parte eletrônica do inversor em si, os MOSFETs, os dissipadores da parte de MOSFETs, muito bacana mesmo. São coolers que trabalham de maneira controlada, né? Ou seja, conforme a temperatura vai aumentando, ele vai aumentando também a sua rotação. Na parte de cima temos uma conexão aqui do tipo RJ45 com a sigla BTS, que seria o sensor de temperatura da bateria.
temos essa outra chavinha que vai aqui, aliás, essa outra conexão que vai aqui com a sigla AGS, que é para que a gente possa conseguir dar um start em um gerador. Isso, muito bacana, é possível utilizar ele para startar um gerador caso você precise. Temos uma porta USB para ligá-lo ao computador, a gente vai conseguir ligar o PC através desta porta USB aqui, e temos um remote port. Agora na parte frontal aqui dele, deixa eu ver se eu consigo levantar de alguma maneira para vocês verem. Putz, pior que não vai dar não. Pedi para a Isabela mostrar aqui por cima mesmo aqui para o pessoal, porque vai ser ruim para levantar. Mas olha só, ele vem como se fosse um manual aqui em cima dele aqui, né, onde tem cada um dos programas aqui e as configurações padrão de fábrica de cada um dos programas, e no manual mesmo dele a gente vai descobrir como que faz essas configurações. Não vou trazer todas as configurações, aliás, nenhuma das configurações no vídeo de hoje, porque senão vai ficar muito longo, mas vai ter uma aula dedicada a ensinar a fazer todas as configurações através do display deste inversor, beleza? Temos aqui nessa parte de baixo o display com um botão liga e desliga e mais os botões de menu, a seta up, seta down e o enter para que a gente possa fazer todas as configurações deste inversor, muito bacana mesmo. Um LED que indica a presença de energia AC quando está ligado à rede elétrica, um LED que indica que o inversor está em funcionamento e um LED de fault, ou seja, um LED de falha que ele vai acender junto com algum tipo de código aqui no display e vai mostrar para a gente a falha que aconteceu. Com base nisso você vai lá no manual e tenta descobrir de fato qual falha é e qual é o possível problema para uma possível solução. Isso é muito show de bola, característico de inversores da Must também, beleza? Agora vamos à parte mais interessante que me chamou muito a atenção. A parte de saída dele aqui, olha só, é na parte de cima. Olha o tamanho do cooler que ele tem nesta parte aqui. Eu não sei como que funciona esse cooler, se também é um cooler silencioso, se ele fica ligado direto, se ele desliga em determinado momento, como que ele funciona, mas a gente vai descobrir principalmente no teste de fogo e daqui a pouco no review também. Aliás, o review já está acontecendo, mas a hora que eu ligar ele na bancada para a gente ver consumo em vazio. E olha só, ele tem a saída toda em bornes, tem uma borneira muito interessante aqui com conexão SINDAL para que eu possa fazer todas as ligações. Então aqui de baixo para cima eu tenho o positivo e negativo da entrada de placa fotovoltaica e tenho o borne de aterramento da parte de placa fotovoltaica junto com toda a estrutura. Logo em seguida eu tenho um borne chamado Hot 1 e um outro borne chamado neutro, né, com N, que aqui seria toda a parte de AC output. Em seguida outro borne Hot 2 e outro borne N. Acredito que esses dois N's aqui, que seriam neutros, eles estão interligados e já já você vai descobrir por que é que esse inversor tem neutro e os outros inversores não têm. E aí o Hot 1 e Hot 2. Se eu ligar Hot 1 e Hot 2, eu tenho 220. Se eu ligar Hot 1 e esse neutro, 120, Hot 2 e esse neutro, 120. Acredito que os neutros podem ser interligados e ter apenas um neutro ou trabalhar com circuitos independentes, muito semelhante à rede elétrica da concessionária. Isso é muito show de bola. E do lado de cima aqui, os últimos três bornes, nós temos Hot 1 e Hot 2 e AC Input. Ou seja, a entrada AC dele que a gente vai ligar na rede elétrica da concessionária para utilizar o carregador interno e também fazer a comutação automática caso o banco de baterias esteja baixo, é em 220, ou seja, o máximo de 240 volts. Então eu vou entrar com 240 volts nele e quando estiver na rede elétrica da concessionária e o banco de baterias baixo, mesmo assim eu consigo ter na saída AC dele 120 mais 120 ou 240. Eu estou falando aí 120 mais 120 e 240, mas entenda isso daí como 110 e 220 volts. Então eu vou ter 110 mais 110 ou 220, mesmo com a entrada da rede elétrica em 220 volts. Isso é muito, mas muito bacana mesmo, e eu não encontrei isso em nenhum outro inversor. Por isso que eu disse no comecinho que ia surpreender bastante você, assim como me surpreendeu também. E aí, finalizando, temos o último borne aqui, que é para ligar o aterramento da parte de AC Input. Então, tem dois aterramentos e esses dois bornes de aterramento vai sair condutores de aterramento dedicado para você ligar a um barramento de equipotencialização
de aterramento na sua residência, na sua instalação, beleza? Então esse é um inversor muito show de bola da Must, me surpreendeu demais, né? É um equipamento muito bacana, muito robusto mesmo. E agora eu vou mostrar para você o consumo em vazio e forma de onda aqui no osciloscópio. Vamos, como de praxe, utilizar aqui a nossa fonte de bancada, ajustar ela para 24 volts aqui nominal. Vamos deixar com 24.2 para compensar a perda aqui do condutor. Vamos ligar positivo, negativo, e a primeira coisa que a gente vai ver é consumo em vazio, junto com o nosso alicate amperímetro aqui. Então vamos lá. Beleza? Ligamos aqui. Vamos ligar o inversor. Bom, uma das coisas que eu já reparei aqui é que ele faz todo o teste inicial como de praxe da Must, e o cooler que tem aqui na saída, na parte de cima dele, pelo que já dá a entender, vai ficar ligado direto e relativamente é um pouco ruidoso, né? Porém, vocês vão entender o motivo desse cooler daqui a pouquinho. E olha só, consumo em vazio, em média aqui 2.7, 2.8 amperes. 2.7, 2.8. Volta aqui, Isabela. Você deve estar aí preocupado. Nossa, Eduardo, mas um inversor de 3.000 watts em 24 volts consome tudo isso? Pô, esse inversor não presta. Nananina não. Você vai entender daqui a pouco o motivo desse cara consumir essa quantidade de corrente em vazio, tá? Eu já até explico e adianto para você. Um dos motivos é o fato dele contar com saídas 120 volts e 240 volts em um único equipamento, beleza? E ao mesmo tempo. Então, neste caso aqui, eu consigo utilizar 110 e 220, e aí a gente tem mais ou menos aqui, vamos dividir 1.4 amperes em vazio para a saída em 127, 110, e 1.4 para consumo em vazio em 220, ou seja, é como se tivesse dois inversores dentro de um. Apesar de ser 3.000 watts, ser combinado toda a potência para as saídas 110 ou 220, mas ainda assim nós temos que considerar que é dois equipamentos, como se fosse dois em um. Então esse consumo em vazio acaba aumentando um pouco, beleza? Eu não vejo isso como um problema, apesar de que, se você for utilizar em um sistema pequeno, com um banco de baterias pequeno, o que não é recomendado um equipamento desse porte, eu não recomendo em sistemas pequenos, tem que ser sistemas médios aí, pelo menos, mas dependendo do tamanho do banco de baterias que você for utilizar, talvez isso seja um problema, beleza? Agora, se for um banco de baterias relativamente grande e um consumo relativamente alto, vale a pena sim e muito. Porém, neste caso, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se eu tenho um inversor somente 220 e preciso rebaixar para 110, eu vou ter perdas no transformador. A mesma coisa, se eu tenho 110 e preciso elevar para 220, vou ter perdas no transformador. Neste caso aqui, eu não tenho perdas no transformador, mas tenho um consumo em vazio um pouco maior. Então, eu particularmente não vejo isso como um problema. Agora, comenta aqui embaixo o que você acha. Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião sobre isso? Vai ser muito interessante saber também, beleza? Então acabamos de ver aqui o consumo em vazio, uma média de consumo em vazio relativamente aceitável para o porte do equipamento, e você vai descobrir já já o motivo também. Deixa eu desligar ele aqui e agora fazer a conexão do borne neutro aqui para gente. E vamos ligar o osciloscópio para acompanhar aqui a forma de onda, que é o que muita gente gosta de ver aqui, né? Forma de onda, possíveis harmônicos que às vezes o inversor tenha. E vamos ver aqui. Olha aqui o Must que eu testei há um tempo atrás aqui no canal, se saiu muito bem na questão de forma de onda e harmônicos. Harmônicos baixíssimos, o que é muito interessante. Agora nós vamos ligar aqui novamente e ver a forma de onda aqui no osciloscópio. Lembrando que ele tem partida suave também, e já já a gente vai ver a forma de onda aqui se formando pra gente. Olha só que bacana, a partida suave.
está em 127 volts aqui, né? Olha, 124 na verdade, e olha que forma de onda linda. Limpa, 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 muito bacana, não tem deformação praticamente nenhuma. Tem algumas coisinhas aqui mínimas, mas isso é muito mínimo, não atrapalha em nada. E agora vamos ver a FFT desse carinha aqui, olha só. Muito, mas muito limpo mesmo em todo o espectro aqui, e nessa região, como eu sempre falo, temos uma quantidade de harmônicos aqui de primeira, segunda, terceira ordem aqui, o que é completamente aceitável, mas não está num ganho alto, elevado, é o que a gente vê em todos os outros inversores, porém a gente não tem aquela famosa harmônica de oscilação aí em 24 kHz, apesar dele trabalhar com o SPWM do mesmo jeito, mas olha só, muito limpo mesmo, pelo menos a parte em 127 volts está ok. Agora eu vou fazer a mudança lá para a gente ver em 220 volts se vai ser a mesma forma de onda, do mesmo jeitinho e a mesma média de harmônicos também. Já já eu trago de volta para você aqui. Bom, agora vamos ligar novamente aqui o inversor e ver a forma de onda aqui na tela do osciloscópio da parte em 220 volts. E olha só, partida suave do mesmo jeitinho e olha a mesma onda da mesma maneira. Algumas distorçõezinhas básicas aqui, mas coisa mínima mesmo. Olha, uma onda muito limpa em 220 volts. Aqui temos 247 volts, é normal termos uma tensão um pouco mais alta quando ele está ligado em vazio, isso é completamente natural, mas não atrapalha em nada. Porém, não se preocupe, é completamente possível fazer o ajuste para que fique com 220, 230 volts, para que não tenha nenhum tipo de problema caso os seus equipamentos sejam um pouco mais sensíveis. Não se preocupe com isso, que eu vou trazer aulas mostrando fazer todas essas configurações aqui. Agora vamos para a parte de FFT e vamos ver aqui, olha, não tem praticamente quase nada de ruído, do mesmo jeitinho, né? Deu uma diminuidinha aqui um pouquinho nessa parte, temos um pouquinho aqui de ruídos aqui, acredito que muito provável que seja na parte de oscilação, vamos descobrir agora aqui, aonde que é exatamente. Uma harmônica bem básica, na ordem de 23 kHz, ela ficou um pouco mais evidente em 220 volts, porém em 127 volts a gente quase não vê, mas olha só, menos 19 dB, ou seja, isso não atrapalha em nada, exatamente em nada no funcionamento do inversor, pode ter certeza absoluta que vai funcionar muito bem aí para você este inversor e não vai proporcionar nenhum tipo de ruído aos seus equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos como um todo, beleza? Então é um inversor muito, mas muito legal mesmo, atendeu praticamente todos os requisitos até o presente momento e agora chegou o grande momento que acredito que muitas pessoas estão aguardando aí de maneira assídua. Vamos abrir e ver como que este inversor aqui é por dentro e o motivo deste inversor ter esse consumo em vazio relativamente alto, entre aspas, e por que motivo este inversor pesa tanto? Por que será? E aí, você participou aqui embaixo no campo de comentários? Será que você acertou? Vamos descobrir já já por que motivo ele é tão pesado assim. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele desse jeito aqui, para ficar mais fácil para abrir. Não sei exatamente como que vai ser o procedimento aqui, como que ele é por dentro, mas nós vamos descobrir já já. Vou acelerar aqui o processo de abertura para não ficar muito maçante e daqui a pouco a gente volta no modo normal com o inversor já aberto. Maravilha, já está aqui prontinho para a gente abrir o inversor. E olha só, você já consegue perceber aqui o motivo que esse inversor é tão pesado e o motivo do consumo em vazio ser um pouco elevado. Primeiro deles, porque é um transformador de ferro-silício, não é aqueles inversores com transformadores pequenos,
de ferrite que a gente está acostumado, né, em alta frequência, e sim um transformador grandão de ferro silício. É um dos motivos do consumo invasivo ser um pouco maior, mas não é exatamente esse o motivo principal. O motivo principal é o que eu já expliquei no decorrer do vídeo aqui um pouco mais cedo. É um inversor que tem 220 e 110 na saída, ou seja, tem o neutro, 110, 110, fase 220, ou seja, neutro, fase 110, neutro, fase 110, fase 220. Então esse motivo faz com que ele tenha um consumo invasivo um pouco maior, beleza? E olha só, outro motivo também da gente ter um neutro neste inversor, realmente eu tenho um TEP de zero absoluto aqui na saída dele, olha só. Aqui eu tenho um TEP para 127, aqui é a minha saída, a parte de alta tensão. A parte de baixa tensão de oscilação, geralmente em 24 volts nominais, está na parte de dentro do transformador, muito próximo ao núcleo, o que ajuda a diminuir o consumo invasivo e ajuda a evitar muitas perdas. Isso eu garanto para vocês e falo com muita propriedade, porque eu tenho um projeto muito legal de inversor de baixa frequência com transformadores de ferro silício, tá bom? Então temos um TEP 127, outro TEP 127, né, 110, e o TEP central aqui de 0 volt. Neste caso eu tenho 0 volt absoluto aqui. E se eu aterrar o neutro, aí sim eu vou ter 0 volt absoluto mesmo em relação à terra. E isso é muito interessante, proporciona eu ter 127, 127 ou 220 no mesmo equipamento, mas faz com que o transformador seja bem maior para 3.000 watts, o que deixa ele bastante pesado e faz com que o consumo em vazio seja um pouco maior. Mas como já disse, para mim, na minha opinião, eu acredito que isso não vai influenciar em nada. Na verdade, acredito não influencia em nada, uma vez que eu tenho 110 e 220 no mesmo equipamento. E aí eu não preciso utilizar transformadores daquele porte ali, olha só. O tamanho dos transformadores que eu utilizo, 12 kVA para um inversor de 3.000 watts, como vocês já viram, tem vídeo aqui também no canal. Se não viu, vai ficar na descrição também desse vídeo para você acompanhar. Uma série que eu tenho de transformadores em inversores off-grid. Então, dispensa o uso de um autotransformador. Ou seja, você vai economizar grana em ter que comprar aí um autotransformador, você não precisa comprar, então você está economizando grana, porém tem um consumo invasivo um pouco mais elevado. E olha, muito bacana mesmo, achei muito legal. Bom, eu acredito que eu consigo tirar mais essa tampa daqui agora, para a gente ver a parte também de MOSFET aqui desse carinha aqui. Vou explicar alguns detalhes aqui para vocês também. Sei que esse vídeo está ficando muito longo, mas infelizmente não tem jeito, né? Vídeos como esse acabam sendo relativamente grandes, né? E olha só que bacana, a parte de potência aqui dele, que faz a oscilação com todos os MOSFETs, está nessa parte aqui de baixo. Eu não vou desmontar por completo ainda, tá, pessoal? Mas eu vou trazer um vídeo depois desmontando, mostrando em mais detalhes, mostrando os capacitores. Mas aqui é toda a parte de MOSFET. Pelo que eu pude olhar aqui, essa quantidade de MOSFET desse lado, a mesma quantidade do outro lado, bem semelhante com a placa do projeto que eu já fiz, isso é muito interessante. O transformador, a placa principal aqui em cima, com os circuitos de fonte para alimentação do microcontrolador que ele utiliza. Olha só, não é EGS, tá? Quem está acostumado a ver EGS não é uma EGS, é um microcontrolador dedicado que a Must já utiliza. Capacitor para fazer o filtro de saída junto com o transformador e termos a senoide perfeita, né? Como de praxe nos inversores híbridos, inversores carregadores que vocês já estão acostumados aí, tem 2 relés aqui para fazer a transferência entre rede elétrica e o sistema fotovoltaico, mais um capacitor de snubber, acredito eu, aqui para o chaveamento aqui dos relés. O controlador de carga fica bem nessa parte aqui, bem escondidinho aqui atrás aqui, mas é o controlador de carga já que a Must utiliza. Eu não vou conseguir mostrar em detalhes agora, mas daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, num próximo vídeo eu vou desmontar e mostrar para vocês. E aqui nós temos um filtro muito interessante de saída com um indutor capacitor e temos aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui, são esses caras aqui, esse daqui específico, não, isso aqui são capacitores, isso, capacitores também, que vai ajudar aqui pra gente no filtro, são capacitores de alta tensão, né?
e temos aqui nesse caso aqui que está nesta parte aqui com esse espaguete retrátil, aqui temos aqui a função dele vai ser uma função de um DPS, né? Então seria um varistor que faz a função de DPS e um capacitor um pouco maior aqui de filtro. Isso aqui ajuda muito a filtragem em si, né? Ou seja, evita com que entre interferência de fora para dentro do inversor e evita que saia interferências, algum tipo de interferência do chaveamento do inversor para a sua rede. É muito bacana esse tipo de filtro aqui também. Isto é muito show de bola. E temos aqui para finalizar uma plaquinha aonde tem toda a parte de saída de comunicação dele, né? A comunicação USB, a comunicação com a parte de porta remota, né, para monitoramento remoto, a comunicação do sensor com a bateria, o sensor de temperatura, e a comunicação também que vai fazer ligar e desligar um gerador caso for necessário. Olha, é um inversor bastante, mas bastante robusto mesmo. Acredito que você deva ter gostado bastante. Eu gostei muito. Tirando o peso, apesar de eu já estar acostumado com inversores pesados assim, porque eu comecei fazendo projetos com esse tipo de inversor, tenho vários transformadores assim, mas ainda assim é um pouco pesado para muita gente, talvez esse seja um empecilho. Mas olha, muito show de bola, vale a pena o fato de ter 110 e 220 no mesmo equipamento, o controlador de carga de 80 amperes, um carregador embutido de 40 amperes, que somando a gente tem 120 amperes para a carga do banco de baterias caso seja necessário. Tem muitas vantagens neste equipamento e eu vou trazer teste de fogo pesado desse cara aqui em bancada. Vou trazer uma aula ensinando a fazer todas as configurações e provavelmente mais um vídeo desmontando por completo para a gente avaliar cada uma das partes deste inversor. Eu espero que você tenha gostado de mais este vídeo, de mais este super review. Na descrição do vídeo você vai encontrar aqui o link para conhecer um pouco mais sobre esse inversor lá na Panda Energia Solar. Talvez, quem sabe, adquirir o seu modelo. Tem muitos lá aguardando você, caso for a sua necessidade, acredito que vai atender bastante, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!